partir do verso 37. Atos capítulo 2, a partir do verso 37. Fica todos de pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Quem não tem Bíblia, pode ler ali no telão. Pode desligar para mim essa... Desligue, cara, esse jogo de luz, por favor. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, digam comigo, prodígios e sinais, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Digam amém. Pai, nós estamos diante da tua palavra nesse momento. Ela é viva, ela é eficaz, ela penetra naquela área que a gente precisa, onde ela faça o tratamento. A tua palavra, meu Deus, ela nos alimenta. Nós não só vivemos do pão nosso de cada dia, mas vivemos também da tua palavra. E sabemos que nesse último dia do ano, nessa última noite do ano de 2011, sabemos que o Senhor tem uma palavra que vai gerar no coração de nós a força, vai nos dar o gás necessário para vencermos o ano vindouro. Oramos em nome de Jesus. A igreja diz amém. E pode se assentar. O nosso tema para o próximo ano, para 2012, é o ano apostólico, o ano do meu milagre. Aleluia. O ano apostólico traz consigo 4 mantos específicos. Diga comigo, mantos específicos, que precisam ser proclamados para que vivamos esse legado de forma visível, e que a igreja se aposse dos direitos que lhes foram outorgados. Há direitos que a igreja tem, e como foi cantado agora à noite, eu fui no terreno do inimigo e tomei tudo que ele me roubou. Aleluia. Então esse é o ano 2012, promete ser um ano onde o mover de Deus no Brasil vai ser muito grande. Porque esse tema não é só desse ministério, mas de muitas igrejas desse Brasil e até fora do Brasil. Então nós vamos gerar nesse ano de 2012 um ano de muito mover de Deus na vida da igreja. Quando eu digo na vida da igreja, eu estou dizendo na minha casa, eu estou dizendo na sua casa, estou dizendo na minha vida, estou dizendo na sua vida. Quais são esses legados apostólicos? Por quê? E quando a igreja deverá usá-los? Bem, sabemos que a igreja tem autoridade de falar, a igreja tem autoridade de libertar, a igreja tem autoridade de curar, a igreja tem autoridade de expelir demônios, a igreja tem autoridade para limpar a atmosfera nos ares, e a igreja tem autoridade para limpar a geografia onde ela se encontra. Então, pois é esse exercício que o Senhor nos dá
gente tenha mais êxito em tudo aquilo onde nós colocarmos as nossas mãos agora em 2012. Diga à pessoa ao seu lado: onde você colocar as suas mãos, o Senhor vai te dar vitória. Porque você entrará no ano apostólico, no ano onde o sobrenatural de Deus vai vir sobre as nossas vidas. Como eu preguei na última quarta-feira à noite aqui na igreja, Davi, ele pega a pedra para atirar no gigante Golias. A Bíblia diz que haviam 5 pedras. E aí eu perguntei: e se aquela primeira pedra não tivesse acertado o gigante, o que faria Davi? Ele pegaria a segunda pedra. E se a terceira pedra não resolvesse, ele pegaria a quinta. E se a quinta pedra não derrubasse o gigante, Davi voltaria para casa? Não, eu creio que ele voltaria e pegaria mais 5 pedras. Mas Davi estava determinado a vencer o gigante na vida dele. Então nós precisamos começar 2012 entendendo que haverão gigantes. Nós vamos encontrar gigantes que vão tentar esbarrar, atrapalhar e impedir os nossos projetos, sejam eles pessoais, sejam eles familiares, sejam eles de ordem cristã. Então nós precisamos começar o ano não só fazendo projetos, mas entendendo que esses projetos, eles precisam ser conquistados, e nem que você tenha que derrubar os gigantes que poderão aparecer na sua vida. Você que já entregou sua vida a Jesus, você tem autoridade, você tem esse poder. Esse legado é nosso e precisamos nos valer de tudo quanto Deus está fazendo para estabelecer o seu reino na terra. A família é o melhor lugar para a gente exercitar esse legado. Diga: minha família é o melhor lugar para ver o mover de Deus na minha vida. Agora, os sinais, os prodígios e as maravilhas são partes integrantes dessa manifestação. Então, o que está sendo declarado no Brasil é que em 2012 haverá a manifestação de sinais, prodígios e maravilha. Quem viver, verá. Aleluia! Em nome de Jesus. A igreja em 2012, ela viverá os sinais de Deus de forma palpável, meu irmão. Amém. Então, o que não aconteceu até agora em 2011, você tem que recarregar suas energias. E por isso que nós estamos na igreja agora de noite. Por isso que você escolheu a casa de Deus agora de noite. Porque você sabe que sem Deus você não vence nada. Então nós buscamos isso em Deus. E essa nuvem de glória do Senhor vai ser derramado em nossos lares, em nossa família, porque lá é o melhor lugar para começar a fazer isso. Amém. Então o que significa isso? Nós e essa cumplicidade de explosão de quê? Diga: de sinais, diga: de prodígios e maravilhas. Nós iremos atrair pessoas ao Senhor Jesus, porque as pessoas gostam de sinais. Em uma das últimas quartas-feiras desse mês de dezembro, nós falamos de alguns momentos na Bíblia onde Deus falou para algumas pessoas e Deus lhes deu sinal. Exemplo: Zacarias, quando Deus falou com ele que a mulher dele estaria esperando um filho, ele duvidou, mesmo sendo sacerdote. E o anjo falou assim: vou te dar um sinal. Qual vai ser o sinal? Você vai ficar mudo até a criança nascer. E aquele homem ficou mudo até que o filho nascesse. Aí vem Maria, mãe de Jesus. Também Maria ficou na dúvida se o negócio era verdade ou não, que ela estaria gerando um filho sem nunca ter contato com o homem. E o Senhor lhe dá a Maria um sinal. Qual foi o sinal? Vai na casa da sua prima Isabel. Ela já está grávida há 6 meses. E Maria sabia que Isabel não podia ter criança. Então foram assim com outros personagens da Bíblia. Então esse ano de 2012 é o ano onde Deus vai haver uma explosão de sinais, prodígios e maravilhas, e nós viveremos para ver isso. Diga: irmão do seu lado, você vai viver para ver essa explosão de milagres que o Senhor vai liberar sobre a sua vida. Se você crê nisso, dá um aplauso ao Senhor e dá um grito de júbilo a Ele.
Então o Brasil hoje está profetizando que essa manifestação vai ser visível. Diga, irmão do seu lado, você vai ver. Diga, irmão que está atrás de você, você vai ver. Mas eu disse que o ano apostólico traz consigo 4 mantos. Primeiro manto é o manto dos sinais. A palavra hebraica para sinais é simani. Simani é a palavra hebraica para sinais. Então o manto apostólico trará esse ano de 2012 sinais. Interessante que quando o apóstolo René enviou esse tema para nós, e eu falei assim, olha, interessante porque já estamos vivendo isso na igreja. Já vimos falando sobre os sinais da igreja. Então, meu irmão, se prepare. Porque se você nunca viu o sinal de Deus na sua vida, você vai ver. A partir de amanhã, dia 1º de janeiro, você se prepare. Abra sua mente, abra seus olhos, abra seus ouvidos, abra seu coração. Porque 2012 é o ano em que a igreja vai ver muitos sinais acontecendo. Você vai pedir algo para Deus e vai dizer, Senhor, agora eu quero que o Senhor me dê um sinal. Se é verdade, se essa promessa é para mim, que o Senhor me dê um sinal. E Deus vai te dar o sinal. Não por causa da sua dúvida, mas porque haverá uma explosão de sinais de Deus no Brasil em 2012. Nós vamos viver esse tempo. É bom ter sinais. É bom quando Deus promete algo para a gente e Ele prova que Ele prometeu. É bom quando você sabe que foi Deus que disse e não sobra dúvida no seu coração. Sinais é a vida de Deus em plena ação. Então o que são sinais? Diga comigo, é a vida de Deus em ação. Então o manto apostólico, ele será responsável pelos sinais. Por onde Paulo passava, a Bíblia diz que os sinais eram visíveis. Até a sombra de Paulo curava os doentes. Já pensou nisso? Não precisava nem Paulo tocar nas pessoas. Não precisava nem Paulo orar pelas pessoas. A Bíblia diz que a sombra de Paulo trazia cura. Você quer essa bênção para você? Você quer essa bênção? Levanta sua mão direita e fala, Senhor, eu quero essa bênção para mim. Diga, Senhor, eu quero que as pessoas em minha volta sejam abençoados apenas com a minha presença. E as pessoas falam assim, fulano, você esteve lá em casa ontem, mas quando você saiu ficou uma coisa tão boa dentro de casa. Aí você vai lembrar, são sinais de Deus na sua vida, meu irmão. E o texto diz que até as pessoas pegavam lenço e levavam para casa, depois do uso de Paulo, levavam para casa. E as pessoas eram curadas. Isso eram sinais, irmãos. Diga sinais de que a presença de Deus estava na vida dos apóstolos. A igreja apostólica, onde a igreja chega, ela dissipa as trevas, as falsas luzes, e a presença de Deus cura lugar, pessoas, casas completas, e deixa os sinais que foram falados pelo Eterno. Então o primeiro manto é o manto dos sinais. Então a partir de amanhã você vai começar a falar, Senhor, eu quero que o Senhor me dê um sinal. O Senhor não deu um sinal para Maria, não deu para Zacarias, não deu para Gideão, não deu para Abraão e tantos outros personagens da Bíblia. O Senhor me dá um sinal de que é isso mesmo que vai acontecer. Esses sinais, Marcos capítulo 16, de 17 a 18 diz, seguirão os que creem. E esses sinais seguirão os que creem, diz Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você recebe isso? Então dê glória a Deus, bem alto para o Senhor. Se você crê, os sinais vão seguir a sua vida. Diga, irmão do seu lado, meu irmão, se você acreditar, os sinais vão te seguir de janeiro a dezembro do ano que vem. O que eu preciso para que os sinais aconteçam? Gerar fé.
E fé não pode caminhar com dúvida. Traga a sua dúvida e no lugar da dúvida, coloca fé. Fé e dúvida não se combinam. Fé e dúvida não tem comunhão. Onde uma está, a outra não pode estar ao mesmo tempo. Então não importa o que a gente vai assistir amanhã de manhã na televisão. Não importa o jornal amanhã à noite. Não importa os noticiários. Obrigado, querido. O que importa é você crer. Amém. Esses sinais seguirão os que creem. Se você crer, você vai ver os sinais de Deus na sua vida. Se você crer, você vai ver o extraordinário de Deus acontecendo na sua vida. Segundo lugar, segundo manto que o ano apostólico vai trazer para nós ano que vem, é o manto dos prodígios. Diga prodígio. A palavra hebraica para prodígio é Marsim Hariguim. Esta é a palavra hebraica que significa prodígios. Prodígios, irmãos, são fatos fora do comum. O que é um prodígio? É um fato fora do comum. É algo que vai acontecendo na minha vida e na sua vida, que nós vamos buscar explicação e nós não vamos encontrar. As pessoas vão perguntar: como foi que isso aconteceu na sua vida? E você vai dizer: eu não sei. Isso é prodígio. O que é prodígio? É um fato, é um acontecimento fora do comum, é o extraordinário de Deus. São manifestações de Deus na vida da gente. Aleluia. Não fica aí tentando encontrar uma explicação, porque ele não dá certo. Nem a ciência explica. Porque não sei se você sabe, mas a ciência, ela sempre parte de um ponto que já existe. O cientista, ele vê algo e fica observando a mudança daquele algo, mas a ciência sempre vai partir de um ponto que já existe. Pode dizer que a gente veio do macaco, que a gente veio de uma minhoquinha lá do Rio Nilo, tudo bem, mas de onde veio o macaco? Quem fez o macaco? Quem fez a minhoca lá do Rio Nilo? Então a ciência, ela nunca parte do zero, ela sempre parte de algo que já existe. Então prodígios é o extraordinário de Deus. Este ano de 2012 é o ano da cura, é o ano da libertação total, é o ano de vermos pessoas vivendo no nível de prodígio, é o ano de milagres criativos, é o ano de manifestação das mãos mirradas sendo devolvidas ao seu lugar, é o ano dos que estão no leito se levantarem, é o ano em que os que têm caráter distorcido tornarem pessoas íntegras. Diga: é o ano dos prodígios. Diga: meu irmão, se prepare para os prodígios de Deus. Não se preocupe em explicar, porque não vai ter explicação. O Deus vai agir do zero, do nada. A Bíblia diz que o mundo, a terra, era sem forma e vazia. Deus parte do zero. A ciência parte de um ponto já existente. E quando Deus fizer isso, você vai lembrar o que está acontecendo na minha vida. Você vai dizer: são os prodígios de Deus. E o que é prodígio? São fatos que acontecem e são incomuns na vida da gente. Os prodígios falam de um milagre específico que manifesta a glória de Deus e todos são impactados. Então ano que vem, meu irmão, se prepare para os impactos de Deus. Fica firme, fica forte, enche seu coração de esperança. Paulo diz que a gente deve trazer na mente aquilo que gera na gente esperança. A Bíblia diz isso. Então eu estou começando 2012 cheio de esperança. Eu não sei você, mas eu estou. Aonde está? Quem está cheio de esperança? Cheio de esperança. Aleluia. Agora diga, irmão, do seu lado: cuidado com os matadores. Matadores de quê? De sonhos. Cuidado. Não se aproxime dessas pessoas. Não dê ouvidos a elas. Segue em frente.
faça como fez Ló e as suas 2 filhas. Sodoma e Gomorra estavam ardendo em fogo. Em momento algum eles olham para trás. O anjo diz: sai daqui, vá para fora da cidade e não olhe para trás. Mas aí a esposa dele resolveu dar uma olhadinha para ver como é que está no fogo, e virou uma estátua de sal. Diga, meu irmão, 2012 não é tempo de você virar estátua de sal. Então segue em frente. Segue em frente. Diga: os prodígios falam da glória de Deus, e todos serão impactados. Todos nós seremos impactados. O Brasil hoje já ocupa a sexta maior economia do mundo. Glória a Deus. O negócio está mudando, irmãos. A coisa está ficando boa no Brasil. Aleluia. Só tem um detalhe: muita gente, quando prospera, esquece de Deus. Vamos olhar para a história. A Europa. Como está vivendo a Europa? Você liga a televisão, o que é que você vê falando de lá? Guerra civil, protestos, greves, pessoas reclamando que não tem emprego, países endividados. O Brasil passou a França, passou a Itália. Somos financeiramente melhor do que a Itália, melhor do que a França. Aleluia. Já pensou? Somos. Mas agora eu estou percebendo que a Europa vai ter que construir novos templos. Por que novos templos? Porque no momento da abundância, da prosperidade da Europa, o que eles fizeram? Venderam as igrejas, porque não tinha ninguém para assistir o culto. Agora eles vão ter que pegar de volta. Porque no momento de deserto, que muita gente lembra de Deus. Eu espero que você que está aqui hoje à noite, você que ainda não entregou a vida a Jesus, espero que você não seja dessas pessoas que pensou: se for na igreja hoje, porque lá vou buscar uma bênção, eu preciso começar o ano bem. É verdade, mas você precisa buscar Deus amanhã também. Você precisa buscar Deus no mês de janeiro, fevereiro, até dezembro, o ano todo você tem que buscar Deus. Porque essa energia que você chama, que veio buscar na igreja hoje, essa energia aqui, ela vai desgastando. Você vai sair daqui hoje 100% de energia carregada. Mas com o passar dos dias, as energias vão sendo liberadas e vão se perdendo. E se você não voltar à igreja do Senhor Jesus para buscar nova carga, você vai ficando fraco. Terceiro lugar, 2012 será o ano em que o Senhor trará maravilhas no meio da igreja. Diga: maravilhas. Então é ano de sinais, anos de prodígio, mas também será o ano das maravilhas. A palavra hebraica para maravilhas é Maazi Elionai. Maravilha significa entrar no extraordinário de Deus. Então eu quero profetizar que esse povo que está aqui nessa noite vai entrar no extraordinário de Deus. Então se prepare, encha seu coração, encha sua mente, porque nós vamos viver um ano de extraordinário de Deus. Quando você pensar que Deus já fez tudo, Deus está dizendo: ainda é o começo, meu filho. Diga, irmão, ao seu lado: o extraordinário de Deus começa agora. E o que significa viver o extraordinário? É viver a diferença quando todos são iguais. Olha que coisa bonita. O extraordinário é viver a diferença, é ser diferente quando todo mundo está sendo igual. Como é que está a sua vida, meu irmão? Estou levando. Como é que está o início de ano? Igual ao outro. Como é que está seu dia hoje? Igualzinho ontem. É porque não está vivendo extraordinário. Mas os que viveram extraordinário vão dizer: hoje eu estou melhor do que ontem. Esse ano está sendo melhor do que o outro. Janeiro agora vai ser melhor do que janeiro passado, porque Deus vai liberar sobre o Brasil o extraordinário. Eu não sei se você recebe isso. Se você recebe, então
se manifeste na presença do Deus de Deus e diga a Deus: eu recebo o extraordinário na minha vida. Significa deixar as pessoas em estado de graça, tomadas em choque de tanto impacto de Deus na vida delas. O extraordinário, meu irmão, significa maravilhas. São manifestações do poder de Deus, de tal forma que as pessoas vão querer dar testemunho disso. Viver o extraordinário é a forma de Deus manifestar a glória dele e deixar o ser humano perplexo, dizer: meu Deus, eu não esperava tanta bênção, eu não esperava que 2012 fosse tão bom. Então, meu irmão, vá se preparando, porque nós vamos viver o ano apostólico. Nós vamos viver 2012. É um ano muito interessante. 2012. Lembra que Jesus teve uma equipe de 12 pessoas. No dezembro de 2012, 12 de 2012, as igrejas do Brasil estarão se reunindo nos estádios. E nós estaremos lá. Amém? E vamos ser a maior caravana de feira para Salvador. Você recebe isso? Então prepare aí, que os ônibus vão fazer fila na porta da igreja. Porque nós vamos ver o extraordinário de Deus. Em grego, a palavra maravilha é taumácia. Significa uma celebração espontânea. Depois que eu vejo que Deus cumpriu diante dos meus olhos. Diga taumai ou taumácia. Diga taumácia. Diga no outro lado, taumácia. É uma celebração espontânea. Depois que vivermos e ver Deus fazendo maravilhas diante dos nossos olhos. Então você vai ver, irmãos, meus irmãos, os milagres prometidos, tanto na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida financeira. Deus vai fazer o sobrenatural. Se você estivesse numa outra igreja da Visão Celular, você ia ouvir a mesma mensagem, que isso está sendo liberado no Brasil todo. Agora pergunta, irmão do lado: você está disposto a isso? Vejamos o que diz Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, de 29 a 31, diz assim: partindo Jesus dali. Mateus 15, de 29 a 31. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver. Agora veja o que diz no finalzinho do texto: e glorificava o Deus de Israel. Nós vimos na última quarta-feira que o que motivou Davi em derrubar o gigante Golias era que Davi queria que o nome de Deus fosse glorificado. Ele disse: olha, circunciso Golias, eu vou contra você, eu vou te derrubar, e todas as nações saberão que há Deus em Israel. Então Davi, quando ele vai enfrentar o Golias, ele não vai pensando nele. Davi não vai pensando em ser um herói. Davi não vai pensando em ser aclamado pela multidão, embora isso acontecera, mas não foi a intenção de Davi. A intenção dele é que todas as nações soubessem que aquele povo tinha um Deus verdadeiro. Vocês vão manifestar isso, nós vamos manifestar isso, e as pessoas lá fora saberão que nós temos um Deus verdadeiro. Nós temos um Deus que, quando fala, ele cumpre. O que ele promete, assim ele faz. Você recebe isso? Então dá um aplauso a esse Deus. Glorifique o nome do Senhor na sua vida. Que ele cresça e que a gente diminua. Não é a gente crescer e Deus diminuir, é a gente diminuir e ele crescer. Por isso que quando a gente ora de joelhos,